na nossa coluna sobre a saúde do idoso, vamos falar de um dos grandes vilões da terceira idade, a diabetes. A doença atinge 30% das pessoas acima dos 60 anos e pode se agravar com o passar do tempo. Sem tratamento pode levar até a morte. A diabetes não tem cura, mas felizmente com os cuidados certos é possível ter uma vida saudável, como vai explicar o nosso convidado de hoje, o Dr. Virgílio Garcia. Ele é especialista em geriatria e professor da UNAT, a Universidade Aberta da Terceira Idade, que é da UERJ. Bom dia, doutor Virgílio. Que bom ter o senhor aqui para explicar essa questão da diabetes, que é tão séria, principalmente na terceira idade. O que é exatamente a diabetes? O que acontece no corpo do ser humano? Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Na verdade, a diabetes hoje é uma grande preocupação de saúde pública, né? Não só no Brasil, mas em todo o mundo. E quando a gente fala de diabetes, a gente está falando, na verdade, de uma alteração do metabolismo dos açúcares no nosso organismo, né? A glicose, que deveria estar dentro da célula, ela acaba ficando dispersa no organismo, em especial na corrente sanguínea, gerando alteração desde os pequenos vasos sanguíneos até os grandes vasos do nosso corpo. Nós preparamos um esquema para explicar exatamente isso que o senhor está contando para a gente, porque a diabetes é uma doença ligada à produção de insulina, né? Que é um hormônio fabricado aí no pâncreas, você vê, dentro da barriga da gente. A insulina funciona como uma chave, né, doutor Virgílio, que abre a célula para o açúcar entrar e nutrir o corpo. Daí que vem a energia da gente. A doença acontece quando o corpo não produz insulina suficiente para, vamos dizer, abrir essa célula, né? Ou quando não fabrica um tipo de insulina capaz de facilitar a entrada da energia. Esse açúcar não aproveitado sobra e aí fica circulando no nosso sangue, o que provoca esses sintomas. Para o idoso, qual é o principal risco? Na verdade, o que a gente observa, né, e a melhor alegoria realmente é da chave fechadura. Só que no idoso, o que a gente sabe é que 90% dos casos estão associados não necessariamente à carência de insulina, mas na verdade a uma resistência. É como se, metaforicamente, essa chave que abre essa fechadura, a fechadura está enferrujada, impedindo com que, de fato, abram-se essas portas para a glicose entrar. Então, no idoso, mais do que a carência da insulina, a gente tem uma resistência a essa insulina, propiciando com isso todas as repercussões crônicas que a gente observa no nosso idoso, né? Vamos falar agora de sintomas, doutor Virgílio, porque, olha, a TV Rio Sul, nossa afiliada no sul do estado, ouviu dúvidas dos moradores. Uma das entrevistadas tem a mãe diabética e quer saber a explicação de alguns sintomas que ela tem. Vamos ver. Perfeito. Das pessoas diabéticas ter muita vontade de urinar durante a noite, principalmente, e muita sede. Eu sei disso devido à minha mãe ser diabética. Eu queria saber o porquê. Vamos lá, por quê, doutor Virgílio? Não, excelente pergunta, né? E esse sintoma é muito comum em quem tem diabetes. Como o açúcar está em grande quantidade na corrente sanguínea, o nosso corpo percebe que esse açúcar concentra-se demais. Então, são enviados sinais ao nosso cérebro para que a gente beba mais água. Uma vez bebendo mais água, a gente tem também um aumento do volume urinário. E não só isso, esse açúcar que está presente na corrente sanguínea e não está na célula, a célula sinaliza, eu tenho fome, eu quero comer mais. Então, sinaliza para o meu cérebro, e juntamente com isso eu tenho também um aumento do apetite. Então, aumento do apetite, aumento da frequência urinária e uma grande sede que o paciente tem, são os sintomas principais, de forma geral, do diabetes, né? E quando que qual é o sinal de alerta que deve fazer a pessoa procurar um médico? Eu acho que esses 3 sinais são os mais marcantes. O aumento da alimentação, comer demais, com perda de peso, o aumento da sede, mas uma sede incessante, o aumento do hábito urinário é uma preocupação iminente, a gente tem que procurar atendimento específico. E o que chama atenção, Ana, é que no nosso idoso, muitas das vezes, esses sinais não estão tão expressos, né? Então, às vezes, o nosso idoso expressa o diabetes mais como um delírio, uma agitação psicomotora ou uma apatia. Esses, então, também podem ser sintomas fortes no nosso paciente idoso. Vamos falar agora de causas da doença. A preocupação do Ronaldo, de 18 anos, é com a influência do histórico familiar. Vamos ver por quê. Meu avô tem diabetes, eu queria saber se, por ele ser meu avô, eu poderia desenvolver essa doença e com quantos anos?
Então, doutor Virgílio, ele pode desenvolver? Pode desenvolver o diabetes, né? E o que a gente sempre recomenda é que, assim, a ciência aponta pra gente que os fatores hereditários são marcantes e determinantes na evolução do diabetes. Agora, o que a gente sempre recomenda é que desde uma tenra idade nós tenhamos hábitos de vida saudáveis e com isso a gente consegue prevenir ou postergar o surgimento dessa doença. Quanto ao tempo, quanto à idade, isso é muito variável, vão depender, claro, dos fatores ambientais e a presença ou não de outras doenças também associadas, né? No caso, né, dessa pessoa que perguntou, né? Agora, uma dúvida que é muito comum: comer muito açúcar pode levar a pessoa a ter diabetes? Sim, sim. Na verdade, assim, se existe um desequilíbrio do metabolismo, meu organismo não consegue eliminar, trabalhar ou organizar esse açúcar no meu organismo, aí sim eu tenho diabetes. Agora, comer açúcar em quem tem um metabolismo adequado, necessariamente nós não vamos desenvolver o diabetes, né? Causas emocionais podem levar a diabetes? Essa é uma pergunta muito comum, né, nos nossos consultórios. Os nossos idosos sempre perguntam: doutor, eu tenho diabetes emocional. A gente sabe sim que o fator emocional desempenha um papel fundamental em vários mecanismos do nosso organismo. Se eu estou mais ansioso ou mais nervoso ou agitado, eu lanço na corrente sanguínea determinados hormônios que aumentam a glicose do meu sangue. Agora, quando nós falamos em diabetes, de fato nós temos mensurados níveis glicêmicos elevados, configurando uma doença. Então, quando a gente fala o nível glicêmico, só para traduzir, claro. O nível de açúcar no sangue. Então, quando a gente fala de diabetes emocional, na verdade a gente tem elevações pontuais da glicose. Então, necessariamente, distúrbios emocionais, o que a gente observa na ciência, é que não desencadeiam o diabetes clássico, como a gente tem. A gente vai mostrar agora, quer dizer, que existem maneiras de prevenir ou até atrasar a chegada da doença. Vamos ver algumas dicas. Olha, fazer atividade física, caminhar pelo menos 5 vezes por semana por 40 minutos numa marcha acelerada. Não pode ser moleza, não. Não vale parar para conversar no meio do caminho. Mas olha, mais importante é controlar o peso. Existe sempre uma dúvida: será que eu estou no peso correto? O ideal é que se calcule o índice de massa corporal, né, doutor Virgílio? A conta é super simples. Olha, você pega o peso em quilos e divide pela altura em metros elevada ao quadrado, ou seja, a altura vezes a própria altura. E isso vai dar um número. Você tem que manter o seu IMC, o índice de massa corporal, entre 20 e 25. Esse tem que ser o resultado da tua conta. E para isso, a melhor coisa é fazer uma dieta equilibrada. Não é isso, doutor Virgílio? Tem gente que se preocupa, a gente estava falando agora de excesso de peso. O obeso, ele tem mais tendência a diabetes? Com toda certeza, né? A obesidade, ela traz para o organismo de quem apresenta essa condição clínica, né, um aumento da resistência dessa insulina, como a gente falou. Então, o simples fato de perder peso junto com uma dieta e atividade física recomendada pelo seu médico, isso auxilia sobremaneira no controle desses distúrbios. E a obesidade, sim, é um fator associado ao diabetes. E nós temos mais uma pergunta, dessa vez sobre os alimentos que podem ser consumidos pelos diabéticos. Vamos ouvir. Os produtos que estão no mercado Light Diet são apropriados para as pessoas diabéticas? Eles podem confiar nesses produtos? Pode, doutor Virgílio? É importante a gente discernir o que é o diet e o que é o light. O apropriado é o diet, não é isso? Justamente, perfeito. Porque assim, a Anvisa preconiza pra gente que o alimento diet ele tem reduzido ou retirado da sua composição minimamente um componente. Ou retira carboidrato, ou retira gordura. O light, por si só, é reduzido essas substâncias, não o total delas, mas em até 25%. Então, o recomendado para o paciente diabético é sim fazer a utilização do diet. E o Ministério da Saúde tem um programa que permite que os diabéticos retirem remédios de graça para se tratar. Várias farmácias do país estão cadastradas, inclusive aqui no Rio. A repórter Fernanda Grael tem mais informações sobre esse programa chamado Saúde Não Tem Preço. Fernanda, bom dia. Onde é possível conseguir esses remédios tão importantes para os diabéticos? Bom dia, Ana Luísa. Em qualquer uma das farmácias credenciadas ao programa Farmácias Populares. Segundo o governo federal, são 15 mil unidades credenciadas em todo o país. E qualquer pessoa tem direito a esse benefício. Basta chegar numa dessas farmácias credenciadas, apresentar o documento de identidade com foto, o CPF, também a receita médica com data. A receita pode ser de um médico particular ou de um médico credenciado ao SUS. Os medicamentos para diabetes e também para hipertensão são oferecidos de graça, mas outros medicamentos importantes no tratamento de outras doenças também têm desconto grande de até 90%.
E vale lembrar, gente, a Ana Luísa já falou aí no estúdio, o doutor também já mencionou que a diabetes não tem cura, mas tem tratamento. E um ótimo tratamento é esse aí, olha, exercício físico. Além, é claro, de seguir direitinho as orientações do médico, né? A atividade física gera um maior gasto de energia, o que reduz o índice de açúcar no sangue. Além disso, uma alimentação balanceada também é super importante. Para conseguir a lista de medicamentos disponíveis nessas farmácias populares e consultar também a rede de farmácias que participam do programa aqui no Rio de Janeiro, basta acessar o nosso site g1.com.br/RJ e clicar no link Saúde Não Tem Preço. Ana Luísa. Obrigada, Fernanda, pelas informações. Doutor Virgílio, não pode descuidar, depois de diagnosticada a diabetes, não pode descuidar da alimentação, né? Perfeito. A gente sabe que com uma alimentação adequada a gente consegue muitos benefícios, não só para o controle da diabetes, mas para um bem-estar geral, né? A alimentação rica em frutas, em verduras, rica em alimentos mais leves, né? Carnes magras, isso é excelente para o nosso organismo. Os alimentos sem glúten são bons para os diabéticos? Bom, na verdade, a gente utiliza alimentos sem glúten para quem tem doenças específicas com dificuldades na digestão do glúten. A princípio, o diabético não tem nenhuma preocupação, não tem nenhuma restrição. Uhum. E olha, a orientação para quem tem o diagnóstico de diabetes é buscar tratamento na rede pública, buscar o posto de saúde aí da sua cidade. Se for preciso, o paciente vai ser encaminhado para uma unidade de referência. Uhum. O tratamento é complicado, doutor Virgílio, para a gente encerrar bem rápido? Não. O tratamento é tranquilo. Uma vez o paciente aderindo adequadamente às medicações e seguindo as recomendações médicas, a gente tem uma vida tranquila e com qualidade. E é isso que a gente quer para os nossos idosos. Muito obrigada, doutor Virgílio, pela sua participação aqui no nosso estúdio, pelos esclarecimentos. Um bom dia. Um bom dia. E está na hora de mais